Olá! Hoje eu quero compartilhar uma receita muito especial. Um bolo de milho com coco, saudável e funcional. Então fica até o final desse vídeo para você acompanhar o passo a passo dessa receita incrível e também, claro, que vai ter uma resenha, porque eu quero compartilhar também uma experiência que eu tive no dia de hoje e acredito que vai fazer muito sentido para quem está assistindo. Vamos lá? Bom, aqui tenho milho de 2 espigas pequenas mesmo, já está previamente cozido e eu deixei um pouquinho da água, em torno de meia xícara da água que cozinhou o milho, para poder intensificar mais o gosto. 3 ovos. Aqui eu tenho coco ralado, meia xícara, é o coco seco, sem açúcar, e eu coloquei água quente, de um dia para o outro eu deixei ele de molho para poder também transformar num leite de coco. Vou bater junto com o milho, junto com os ovos no liquidificador. Uma maçã, essa é a maçã gala. Ela é uma maçã bem doce, então eu gosto bastante. Eu utilizo geralmente a maçã para adoçar os meus bolos. Inclusive a maçã, ela vai ajudar na textura, na maciez desse bolo. Aqui eu tenho uma xícara de farinha de arroz. Eu misturei com canela. Gosto do gostinho da canela para dar um toque especial. E aqui nós temos uma xícara de cuscuz. Eu uso aquele cuscuz milharina. E já deixei ele de molho também, hidratando por aproximadamente 10 minutos. 2 colheres de sopa de açúcar de coco. Aqui o açúcar é opcional. Eu geralmente adoço ou com tâmaras ou com maçã. Mas o açúcar, na verdade, ele é opcional, ele é um acréscimo se você quiser um pouquinho mais doce esse bolo. 1 colher de sopa, que é uma tampa cheia de fermento em pó. Então a gente vai adicionar os líquidos. Aqui o milho, o coco. A gente vai adicionar no liquidificador, tudo bem simples. Restante do coco, a maçã, aqui eu não utilizo nenhuma gordura porque o coco ele já tem a sua própria gordura, então gordura natural é a melhor. Os 3 ovos e o açúcar. Esse é o açúcar de coco. Ai, Marcele, mas se eu quiser outro açúcar que seja um pouco melhor, eu considero, assim, menos agressivo o açúcar mascavo. Agora é só bater até ficar um creme bem liso. Então ficou um creme bem liso, bem homogêneo. Ficou uns pedacinhos assim do coco. A gente vai despejar num bowl. Agora a gente vai acrescentar o cuscuz, já hidratado. Misturar bem. Eu tenho um pouco de coco ralado, porque eu gosto de misturar texturas, mas é opcional também. Agora a gente adiciona a farinha de arroz com a canela. Você mistura lentamente até incorporar todos os ingredientes. A farinha de arroz, ela puxa bastante a umidade da massa. Então, é o suficiente.
tá? Essa é a textura, ó. Aqui eu tenho uma forma de silicone, eu coloquei um pouquinho de azeite para facilitar na hora de desenformar. Aí você espalha bem com o pincel no meio. Acrescenta o fermento, por último. Ai, o aroma que está nessa cozinha, meu Deus! Sensacional! E enquanto eu levo para assar, forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 45 minutos. E agora é só levar para assar. Então vamos lá, o que eu gostaria de compartilhar hoje? Eu tive uma experiência que poderia muito bem ter me deixado, me paralisado, ter me deixado frustrada, ter até me colocado num estado de autocrítica, sabe? E o que eu queria compartilhar? Enquanto o bolo assa, daqui a pouco eu mostro o resultado, é o seguinte, eu fiz tudo que eu, dentro da minha rotina, assim que eu acordo, não pego no celular, eu criei uma rotina, uma vida realmente a qual eu quero viver daqui pra frente, já tenho vivido. Então eu acordo, entro em contato com a luz do dia, então eu abro as cortinas, as janelas, entro em oração, em meditação, vou fazer a minha higiene pessoal, vou fazer a minha primeira refeição do dia, enfim, eu trago o foco, a direção totalmente para mim mesma. Então, hoje a prioridade sou eu. E depois eu simplesmente vou para a academia, praticar a minha atividade física do dia, volto e continuo o que eu tenho para fazer durante o dia. E hoje eu estou com algumas reuniões, algumas coisas para realizar e simplesmente me vestir, fui colocar a saia, falei, bom, vou passar a saia rapidinho, ferro a vapor, vou passar aqui no corpo assim, de longe mesmo, sabe, não encostando. E o que eu quero contar com isso? Eu já tinha feito isso outra vez e nada aconteceu. Inclusive eu me lembro que da outra vez eu passei até encostando assim, mas com tudo com muito cuidado. Mas hoje foi diferente. Hoje eu provoquei em mim uma queimadura que eu acredito que deve ter sido uma queimadura de um 2º grau. Aquilo, na hora, poderia ter me desestabilizado. Mas eu parei, pensei. O porquê o meu sistema nervoso preferiu apagar a minha atenção, apagar a minha falta de raciocínio naquele momento, de simplesmente tirar a saia, passar livremente, fora do corpo. E por quê? O que isso pode me trazer de aprendizado neste momento? Porque assim, é o seguinte, o nosso sistema nervoso, em muitos momentos, ele pode sim, a gente pode ter um lapso de memória, a gente pode ter momentos em que a gente apaga, que a gente entra realmente num modo automático, a gente sai da presença, da consciência, porque ainda o nosso inconsciente precisa trabalhar alguma coisa. Então, em muitos casos, a gente sai desse estado de ser. E até, de certa forma, o que a gente está pensando no dia, de repente, alguma preocupação, algum pensamento negativo, ou até alguma influência externa, pode sim vir causar isso.
Porque eu lembro que no momento eu estava passando até um pouco distante, assim, e parece que o negócio puxou, assim, sabe? A minha perna puxou como se fosse um imã e o ferro foi, o vapor, no caso, parece que o vapor grudou ali na perna e tudo bem. Mas o que isso me trouxe de aprendizado? Porque hoje eu tinha vídeo para gravar, eu tinha já tudo programado, tudo assim, já tinha planejado realmente o meu dia e fazer a receita, inclusive, eu estava toda animada, entusiasmada, mas precisou acontecer isso? Sim, precisou acontecer. Eu permiti que isso acontecesse. E qual é a reflexão que eu trago? Quando a gente tem algo, quando a gente já está assim, se sentindo completamente alinhado com o nosso caminho de vida, nosso caminho de alma, a gente já está se sentindo numa frequência mais elevada, a gente está perto de dar o próximo passo, acessar o próximo nível, subir o degrau da postura, o degrau da vida, enfim, o que tiver que acontecer de melhor na nossa vida, algo negativo vai acontecer para te colocar, para ver se realmente você ainda está alinhada, se você consegue manter os seus objetivos em dia, para ver se você consegue realizar o que você planejou, ou se aquele evento externo vai te colocar num estado de autocrítica, porque eu poderia de repente me chamar de vários nomes que não vem ao caso, mas eu simplesmente acolhi, eu pensei ali no momento, respirei e falei, não, isso não vai me parar, isso não vai, o que está acontecendo? O que eu preciso aprender com isso? Claro, foi falta de atenção, óbvio, não se deve passar a roupa no corpo com ferro a vapor, nem com ferro tradicional. Beleza, esse é um fato, a gente já tem a solução. O que a gente pode melhorar da próxima vez? Passar a roupa aonde tem que passar, no lugar certo, fora do corpo. Mas isso poderia ter me paralisado, poderia ter feito eu realmente me criticar, poderia ter feito com que eu desistisse do que eu estou me propondo a fazer todos os dias. E simplesmente eu nomeei, eu entendi, eu acolhi e eu liberei. Tô com uma marca na perna, tive que fazer um curativo aqui, ainda bem, tem uma pomada para poder resolver. Na hora, o que eu pensei? Eu falei, gente, como que eu posso resolver isso? Vai ser da melhor forma possível, que é o que eu tenho aqui no momento. E vou continuar me arrumando e vida que segue. Vamos continuar fazendo o que precisa ser feito. Então, muitas vezes a gente, até com pequenas coisas, uma pessoa fala algo pra gente, alguém de fora vem e fala algo que desestabiliza, que tira a gente do eixo. E quantas vezes a gente deixa de fazer algo pela gente que pode ser que vai fazer aquilo, vai fazer com que a gente vire realmente a chave, o jogo. Aquilo vai fazer com que a gente passe para o próximo nível. E simplesmente a gente deixa aquilo tomar conta. O que vem de fora faz a gente se afetar tão profundamente que simplesmente a gente acredita que aquilo é um erro, ou que não somos o suficiente, ou que somos um erro, que está tudo uma coisa, um evento, um acontecimento veio para me mostrar que não é mais esse o caminho, não quero mais. Quantas vezes a gente já se comportou assim? Que isso sirva de alguma forma, que faça sentido para alguém que neste momento possa estar passando por algum desafio. Possa estar, seja num relacionamento, possa estar passando com alguém, com um cônjuge, ou com um chefe no trabalho, ou com um colega de trabalho, uma amiga, alguma amizade, com o pai, com mãe. O quanto a gente entrega o nosso poder para o externo
e esquece sempre de que o que eu posso fazer de melhor agora, neste momento? Qual é a solução? Eu vou pensar só no problema? Eu vou ficar preocupada? Isso daqui vai acabar com o meu dia? Ou eu vou simplesmente continuar seguindo com um brilho no rosto, vou me arrumar, vou realmente elevar a minha energia, a minha vibração, vou gravar para as pessoas, vou me expor. O que vem de fora não pode ter o poder de roubar o seu brilho, a sua luz que está dentro de você. Nada mais importa do que você mesmo importa para você. Você é o seu maior projeto. Então não deixe que o mundo fale quem você é ou quem você deve ser. Conhecereis a verdade vos libertará. E qual é a sua verdade? O que você quer para a sua vida? O que você sonha? Quais são os seus objetivos? Torne-se a pessoa que você prometeu a si mesma que se tornaria. Identidade cria destino. Quando você está fora de quem você é de verdade, da filha amada, do filho amado, da filha escolhida, do filho escolhido, quando você sabe quem você é, nada mais tem o poder de tirar o seu brilho. E nada mais pode te impedir de realizar a vida que você desejou para si. Pela minha experiência de vida, hoje eu acredito que existem influências externas, sim. O mundo espiritual, ele existe. Eu tive essa prova, eu tive esse acesso, continuo tendo. Inclusive, eu estou desenvolvendo a minha mediunidade. Eu recebo algumas coisas por sonhos. Esse é um assunto para um outro vídeo. E eu já vivi muitas coisas sobrenaturais. Então hoje eu sei que pode existir como teste. Eu não deixo de acreditar nisso, essa é a minha verdade. Porque essa é uma experiência subjetiva. Mas eu poderia simplesmente ter me frustrado de alguma forma. A gente precisa provocar algumas situações, alguns acontecimentos, justamente até como autopunição, para trazer à tona, para a nossa consciência, o que ainda estava oculto. Como a gente vai reagir a este acontecimento? Não deixe mais, não entregue seu poder mais para o outro, para as mãos do outro. Se algo externo te tirar do eixo, é porque você está fora do seu poder. Não deixe que isso aconteça. Você é muito maior que isso. E muitas vezes acontecem essas situações justamente para te mostrar ou para te testar se você ainda está num estado de vítima. Por que comigo? Por que justo hoje? Ai, porque tudo dá errado para mim. Porque nada acontece. Por quê? A vítima, ela não sai do lugar. A vítima, ela só vai cada vez mais se afundando. Agora, a pessoa, a autorresponsabilidade, a pessoa que se responsabiliza por aquilo que está criando, ela sim é capaz de co-criar qualquer outra coisa. Pense nisso. Tudo aconteceu como tinha que acontecer, tudo está do jeito que está, perfeito como tem que ser. E olha que lindo o nosso bolo. Maravilhoso. Quentinho. Vamos servir um pedaço?
Preparei uma pasta de amendoim. Uma pasta diferente porque eu coloco água, tá? Eu asso o amendoim, eu compro um amendoim com pele, asso ele no forno e bato no liquidificador e vou acrescentando água. Então ela fica como se fosse uma massa mesmo assim de amendoim, sabe? Eu vou servir com esse bolinho. Fazer uma decoração bem linda. Olha isso! Fofinho! Que delícia! É um bolo. O meu paladar, ele não está mais para o doce, o açúcar, sabe? O doce, aquele que puxa, que arde a garganta. Então, ele não fica um bolo doce. Aí vai de você. Está aqui, nosso bolo maravilhoso. Vou comer junto com você. Vamos lá? Eu adoro. E como é bom a gente tirar esse vício, sabe? Do doce, do açúcar, a gente aproveitar realmente. É um bolo funcional, então a gente aproveitar realmente os benefícios, sentir os sabores de todos os ingredientes que aqui foram colocados. Eu recomendo que você faça. Entre resenhas e receitas, saberes e sabores. Se você gostou da receita aqui apresentada e dessa resenha, não deixe de curtir, porque assim você me ajuda e faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. Comente qual é a sua verdade hoje, o que você deseja para a sua vida. E não se esqueça de se inscrever neste canal. Até a próxima!